O silêncio pode ser a coisa mais barulhenta do mundo, principalmente quando ele esconde um segredo. Um segredo que se decompõe no quarto ao lado, que senta à mesa no lugar vazio, que respira no escuro junto com você. Esta não é uma história sobre fantasmas, mas sobre o momento em que a realidade se torna tão insuportável que a loucura é o único refúgio. E sobre o que acontece quando 3 pessoas decidem viver com a morte no coração de uma das cidades mais vibrantes da Europa. Viena, 1989. A cortina de ferro está prestes a cair. O mundo está em ebulição. Mas em um prédio comum, na distrital Brigue-Tenal, a porta do apartamento 11 permanecia fechada, há meses. Os vizinhos notaram o silêncio, os jornais acumulados no batente, um cheiro estranho, agridoce, que às vezes flutuava pelo corredor. Algo estava errado, mas a vida urbana é assim, não é? Cada um na sua. Até que um vizinho, um senhor idoso chamado Herr Weber, não aguentou mais a inquietação. A filha da família, a quieta Frau Hinterberger, sempre era educada, mas ele não a via desde o Natal. O cheiro estava pior. A preocupação venceu a etiqueta. Ele chamou a polícia. Quando a porta foi arrombada, os policiais foram recebidos não por um cenário de crime, mas um de normalidade perturbadora. O apartamento estava limpo, arrumado, mas o ar era pesado, denso, carregado com um odor que nenhum desinfetante do mundo poderia mascarar. E então, eles os encontraram. No quarto principal, sob cobertores, o corpo em avançado estado de decomposição do patriarca, Joseph Hinterberger. Em outro quarto, o corpo do avô. A morte tinha reivindicado seus corpos há muito tempo, talvez 1 ano. Mas e os vivos? Eles estavam na sala. Anna Hinterberger, a matriarca, sentada em sua poltrona, olhando para o vazio. Seus 2 filhos adultos, Klaus e Marlene, um no sofá, outro olhando pela janela. Eles não pareciam chocados, não estavam em pânico, eles estavam presentes. Viveram ali, comeram ali, dormiram ali, enquanto seus entes queridos apodreciam nos quartos ao lado. Para a polícia, a pergunta era óbvia: por quê? Por que não chamaram uma ambulância? Por que não reportaram as mortes? As respostas, dadas com uma calma aterradora, foram fragmentos de um pesadelo. Anna disse que seu marido, Joseph, não estava bem e precisava descansar, que o avô tinha ido embora. Ela continuava a preparar refeições para uma família de 5, lavava a roupa de todos, mantinha a rotina. Seus filhos, adultos funcionalmente normais até então, pareciam ter entrado em um pacto silencioso de negação. Um pacto selado pelo medo, pela vergonha ou por algo mais profundo e sombrio? Os psiquiatras que os avaliaram falaram de psicose compartilhada, uma folie à Deus ampliada, uma ilha de loucura familiar em um mar de normalidade. Anna, a figura dominante, teria criado uma realidade alternativa, onde a morte não era real, onde era apenas uma fase de uma doença. Seus filhos, dependentes e isolados, mergulharam com ela. Mas há detalhes que essa explicação não cobre totalmente. Um dos policiais relatou que, no apartamento, havia fotografias de família antigas, todas com os rostos de Joseph e do avô cuidadosamente cobertos com pedaços de papel, como se eles estivessem sendo apagados da existência enquanto seus corpos físicos ainda estavam ali. Marlene, a filha, sussurrou para uma assistente social que ouvia os passos do pai à noite, arrastando-se pelo corredor. Ela disse que tinha medo de que ele ficasse bravo se soubesse que eles o tinham enterrado antes da hora. O caso foi arquivado como uma tragédia psiquiátrica. Nenhuma acusação criminal foi feita. Anna e seus filhos foram internados, e depois o mundo seguiu em frente. O apartamento foi limpo, reformado, outros inquilinos se mudaram. Mas a pergunta permanece, ecoando no silêncio. O que realmente aconteceu naquele apartamento? Foi apenas loucura? Ou foi algo mais primitivo, um instinto tribal pervertido de proteger o clã do mundo exterior, mesmo que da morte? Eles estavam escondendo os corpos do mundo ou escondendo o mundo deles mesmos? O verdadeiro terror da história dos Hinterbergers não está na decomposição, mas na dissolução. A dissolução da linha entre a vida e a morte, entre a sanidade e a loucura,
entre o público e o privado. É um lembrete sinistro de que as paredes mais espessas não são as de concreto, mas as que construímos dentro das nossas próprias mentes. E que, às vezes, o segredo mais horrível não é o que a gente grita, mas o que guardamos em silêncio, sentado à nossa mesa de jantar, todos os dias. Se você chegou até aqui, muito obrigado por assistir. Se essa história te prendeu de alguma forma, aproveita e se inscreve no canal. Ative o sininho para não perder os próximos vídeos. E se puder, deixe o seu like. Isso ajuda demais o canal a crescer e me motiva a trazer novas histórias para você. Escreve nos comentários o que você achou e qual tema você gostaria de ver nos próximos vídeos. A gente se vê na próxima.